Olá, amigos! Quero dar as boas-vindas a vocês de volta a mais um episódio do podcast Ao Pastor. Estou realmente grato por vocês estarem me acompanhando novamente enquanto continuamos nossa jornada por estas palavras ricas, convictas e profundamente confortantes de 1 João. Hoje nosso objetivo é cobrir os versículos 5 a 10. Isso significa que quero passar por todo o capítulo. E então, claro, no próximo episódio, vamos passar para o capítulo 2. Antes de começarmos, quero dar uma rápida visão geral de algumas coisas que tenho feito. Este episódio está sendo traduzido e dublado em algumas línguas diferentes. Está sendo dublado e traduzido em espanhol e em português. Então, para aqueles que estão ouvindo em qualquer uma dessas línguas, também quero agradecer por se juntarem a mim. Agora, quero também recapitular rapidamente o último episódio, porque passamos pelos 4 primeiros versículos de 1 João, e quero que nos lembremos que João nos convidou para a comunhão, uma comunhão com Deus e uns com os outros. E o conceito bíblico por trás dessa comunhão é uma palavra chamada koinonia. Em grego, é transliterado para nossa língua como comunhão. E isso simplesmente significa que temos um relacionamento, uma comunhão que vai além da amizade normal. Há um espaço, um aspecto espiritual que está envolvido. E assim, quero que você pense sobre seu relacionamento em primeiro lugar com Deus. Esse deve ser um dos relacionamentos mais próximos que você tem. Frequentemente usamos termos no cristianismo ou frases que dizem que você precisa de um relacionamento pessoal com Deus. Esse relacionamento deve ser vital e vibrante e deve ser íntimo. Ele deve ser um dos seus melhores amigos enquanto você caminha com o Senhor. E assim, essa ideia também se estende uns aos outros, aqueles que estão na família ou no corpo de Cristo. E assim, ao olharmos para essas coisas, um dos resultados de ter comunhão com Deus e com os outros é a alegria, uma plenitude de alegria. E não estávamos falando sobre uma emoção baseada em circunstâncias, baseada em algo que acontece com você. Não, esta é uma alegria que é indescritível e cheia de glória enquanto caminhamos com Deus e com outras pessoas. Então hoje, enquanto caminhamos pelos versículos 5 a 10, João quer nos levar ainda mais longe, e ele nos mostra a base dessa comunhão contra o pano de fundo da luz e das trevas, contra o pano de fundo da verdade e da enganação, do pecado e do perdão. Sabe, é interessante para mim porque quando Jesus caminhou nesta terra, ele não apenas ensinou ou curou, ele também revelou. Sua presença era uma luz que penetrava os corações e mentes, expondo as coisas ocultas, revelando tanto o pecado quanto a verdade. Ninguém poderia encontrar Jesus sem se deparar com a luz de Deus. Não é isso que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E assim, hoje, ao olharmos para a palavra de João, somos lembrados de que essa luz não é apenas uma presença confortante, é uma realidade definidora que determina nossa capacidade de realmente conhecer a Deus. E assim, João nos mostra que Deus mesmo estabelece o padrão para o que significa andar em sua luz. Na sua luz, eu deveria dizer, é a sua pureza, é a sua santidade que nos chama para fora da escuridão e para uma vida que reflete: aqui está a sua verdade. Mas João também nos dá um aviso, e esse aviso é sobre o pecado. Qualquer rebelião, qualquer afastamento daquela luz ou daquela verdade cria distância entre nós e Deus. Andar na escuridão é o oposto de andar com Ele e torna a comunhão com Ele impossível. E é por isso que Deus enviou seu Filho. Essa é a boa nova do Evangelho. Ele enviou seu único e amado, seu Filho unigênito, que não apenas nos dá luz e vida, mas também expia. Isso significa que Ele perdoou nossos pecados.
É em Jesus que temos a esperança do perdão, temos uma purificação que nos traz de volta a essa comunhão. Mas aqui está a questão: negar o pecado, afirmar que não precisamos de sua graça, de seu perdão, é chamar Deus de mentiroso. Essa negação não é apenas perigosa, é a própria essência, é o núcleo, o elemento definidor do que é o pecado. E assim, ao entrarmos nesses versículos, quero que abram nossos corações, para que a luz de Deus possa brilhar e possivelmente Ele possa expor, Ele possa revelar. E, em última análise, minha esperança e minha oração é que, se você não está em comunhão com Deus, Ele o leve de volta a esse lugar, onde você está caminhando com Ele novamente. Certo, vamos direto para o versículo número 5, onde João nos revela uma das verdades mais profundas sobre a própria natureza de Deus. Quero que você ouça o que ele escreve no versículo número 5. Ele diz: esta é a mensagem que ouvimos dele e declaramos a vocês que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Isso é incrível porque João não está dizendo que Deus tem luz ou que ele dá luz. Ele diz que Deus é luz. Isso não é apenas uma descrição, é uma declaração do ser essencial de Deus. A luz, em sua essência, representa tudo que é bom, puro, santo e confiável. Você sabia que Deus é absolutamente confiável? A linguagem que a Bíblia usa para falar sobre a confiabilidade de Deus é sua fidelidade, e assim a luz de Deus nos permite ver, crescer e prosperar. Agora pense sobre isso. A luz revela a beleza das coisas ao nosso redor. Ela proporciona segurança, ela ajuda as coisas a florescer e crescer. E, assim como a luz brilha e revela, assim é com a própria natureza de Deus brilhar, revelar sua verdade e pureza. Isso significa que Deus é perfeitamente santo, sem um traço de pecado ou corrupção. Não há escuridão em Deus, não há sombra, não há um pingo sequer na santidade e na pureza de Deus. Não é isso que foi refletido na vida de Jesus aqui na terra. Ele é o Cordeiro sem pecado, imaculado, crucificado por pecados que ele nunca cometeu, nenhum pecado. Jesus jamais cometeu enquanto caminhava nesta terra. Ele é a luz do mundo. A luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Você sabe, a escuridão é a representação de tudo que é pecaminoso e de tudo que é maligno e está completamente ausente de Deus. Deus é infinito em sua pureza. Ele é inescrutável em sua majestade, mas deseja ser conhecido, e em sua luz ele se revelou a nós. Agora, algo mais aqui no versículo número 5, porque as palavras de João também são uma repreensão àqueles que afirmam ter conhecimento secreto de Deus. Esses hereges que falam como se tivessem acesso a algumas verdades ocultas em um canto escondido enquanto vivem na escuridão moral. Isso simplesmente não faz sentido. Faz, porque o verdadeiro Deus não tem parte em segredos ou sombras. Sabe, eu me lembro de quando Jesus foi crucificado. E quando os fariseus e o sumo sacerdote o trouxeram antes de ser espancado, ensanguentado e machucado, eles disseram: conte-nos sobre seu ensino. E Jesus disse: eu não ensinei nada em segredo. Tudo o que eu disse foi em público. Ele diz: eu ensinei nos pátios do seu templo. Eu ensinei nas suas sinagogas. E assim João está reiterando que Deus não tem parte em segredos ou sombras. E porque ele é luz sua, luz é difusiva, brilhando com perfeita clareza.
E assim, qualquer afirmação de conhecer a Deus, qualquer afirmação de comunhão com Ele, enquanto se vive indiferente à verdade moral, é uma absoluta decepção. O que é a verdade? Não foi isso que Pilatos perguntou. Jesus disse em João 17, ele disse: a sua palavra é a verdade. E assim, há muita conversa hoje sobre o que é verdade e o que não é verdade. Posso te dizer, francamente, que a verdade é encontrada bem aqui, não apenas na pessoa de Jesus Cristo, mas também através de sua palavra revelada. Então, conhecer a Deus é ser transformado por sua luz. Uma luz que expõe, uma luz que purifica e uma luz que nos conduz para fora da escuridão. Como cristãos, como crentes, devemos amar a luz, devemos abraçar a luz. E assim, enquanto continuamos, quero que mantenhamos esta imagem em nossas mentes sobre a luz, sobre a santidade de Deus, sobre a pureza de Deus. Porque Deus não é apenas a fonte da luz, Ele é a própria luz. E é em sua presença que nenhuma escuridão pode permanecer. Então, vamos passar para o versículo número 6, agora. E é aqui que João começa a abordar uma afirmação falsa e perigosa que havia infiltrado a igreja. Vamos lê-la no versículo número 6. Ele diz: se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. João é muito claro e não se desculpa aqui. Em outras palavras, ele está dizendo que, se estamos em comunhão com Deus, afirmar que estamos andando em sua luz, mas ainda vivendo em trevas, é, em sua essência, hipocrisia. E você sabe, essa palavra hipocrisia é usada com frequência hoje em dia. Muitas pessoas dizem: bem, você sabe, há muitos hipócritas na igreja. E minha resposta é: bem, por que você não entra e nós apenas adicionamos mais um hipócrita à igreja, certo? Mas a ênfase de João na luz não está apenas falando sobre pessoas que não vivem de acordo com o que acreditam, porque todos nós temos pecado. João vai abordar isso de forma muito clara, mas o que ele está falando aqui é sobre uma intenção caminhada habitual, no pecado, em sua essência, enquanto ainda acredita que você está em um relacionamento correto com Deus e dizendo aos outros que você também tem um relacionamento correto com Deus. E assim, João está confrontando essa perigosa ilusão em seu tempo. E era a sugestão, novamente, de que eu posso ter comunhão com Deus, mas eu não preciso lidar com a realidade do pecado na minha vida. E alguns desses professores acreditam que, uma vez que o corpo físico era corrupto ou insignificante, você ainda poderia ter uma vida eterna, sem que isso afetasse seu relacionamento. Mas João, aqui está a questão. Ele não permite, para esse tipo de teologia, ele não permite esse tipo de desconexão. Para ele afirmar, dizer que você tem comunhão com Deus enquanto se entrega e pratica o pecado é viver uma mentira. Escuridão e luz não podem coexistir. Você já viu um adesivo de para-choque? Não sei se eles têm isso em outros países ou não, mas nós temos aqui nos Estados Unidos. E é um adesivo de para-choque, e eu provavelmente vou colocá-lo na tela que diz coexistir. É essa ideia de que, você sabe, todos esses caminhos diferentes levam a Deus e nós só precisamos nos dar bem e só precisamos ter paz. E João está tirando o seu martelo, por assim dizer, e ele está destruindo essa crença, esse pensamento, essa teologia. Luz e escuridão não podem coexistir. E assim, esta é a primeira de 3 falsas afirmações que João aborda neste trecho.
Cada uma delas expõe uma mentira sobre a natureza da comunhão com Deus. E assim, João adverte que a verdadeira comunhão com Deus exige uma vida que busca a santidade. Agora ouça, isso não significa que você vai ser perfeito, mas significa que todo dia, quando você acorda, está lutando a boa luta da fé. Você está dando o seu melhor. Andar na luz significa viver de uma maneira que reflete a pureza de Deus. Qualquer outra coisa é engano. Vamos continuar agora com o versículo número 7, onde João nos dá uma visão do que realmente significa andar na luz e os belos resultados de viver na presença de Deus. No versículo número 7 ele diz: mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Agora espere por isso aqui, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar na luz não é apenas uma frase ou uma ideia, é um comando e é um convite para viver cada dia na presença de Deus, permitindo que a verdade de sua palavra penetre em cada parte de nossas vidas. Andar na luz significa que deixamos o caráter de Deus nos moldar, purificando nossas ações, nossos pensamentos e nossos motivos. Isso não é apenas algo que acontece por padrão. Em outras palavras, não é como se você acordasse um dia e dissesse: sabe de uma coisa? De repente estou andando na luz. Não é uma experiência passiva. Requer um contato constante com Deus, uma abertura contínua à sua correção, ao seu reproche. A sua luz é um desejo inabalável de ser transformado, de refletir as qualidades de Jesus. Estamos sendo moldados cada vez mais à imagem e semelhança do nosso Senhor. Portanto, andar na luz exige honestidade conosco mesmos, humildade diante de Deus e um compromisso de confrontar o pecado em vez de tolerá-lo. E aqui está a beleza disso. Quando andamos na luz, isso não muda apenas nosso relacionamento com Deus, também transforma nossos relacionamentos uns com os outros. E João nos mostra que essa comunhão, primeiro com Deus, levará naturalmente à comunhão com seu povo. Se realmente estamos vivendo na luz, somos atraídos para a comunidade de crentes. Você sabe, há muitas pessoas por aí hoje que dizem: bem, você sabe, eu não preciso ir à igreja. Acho que eles precisam de um bom estudo bíblico em 1 João, especialmente nas epístolas. Quero dizer, se você realmente ama a Deus, você vai amar seu povo. Devemos amar a Deus e amar nossos vizinhos. E quanto mais estivermos em comunhão com Deus, isso é um subproduto natural de que teremos comunhão. E você sabe, uma das primeiras coisas que desaparecem, você pode perceber nas pessoas, e eu tenho feito isso há 17 anos, em tempo integral como pastor, é que um dos primeiros sinais de que as pessoas não estão em comunhão com Deus normalmente é a sua comunhão com o povo de Deus. Começa a ser raro. Eles não estão interessados em se reunir, arrumam todo tipo de desculpas, seja para não ir à igreja, não estar em uma comunidade, seja um pequeno grupo ou um evento, eles encontrarão o que for. E, inevitavelmente, isso começa a levar ao que eu chamo de uma ladeira escorregadia. E então, antes que muito tempo passe, eles se afastarão completamente. Ouça, se estamos realmente vivendo na luz, somos atraídos pela comunidade de crentes, aqueles que também estão buscando a presença de Deus. A verdadeira comunhão com Deus cria, lembre-se agora, alegria, plenitude de alegria, e é uma unidade alegre entre quem? Os crentes. Isso é lindo. Agora, João também contrasta essa ideia de andar na luz e fazer essas afirmações com o isolamento dos falsos mestres,
aqueles que afirmam ter um relacionamento privado especial com Deus, mas se afastam da comunidade. Para João, a espiritualidade genuína é marcada pela abertura por uma vida compartilhada e pelo amor dentro do corpo de Cristo. Não podemos andar na luz de Deus sozinhos. E aqui está a incrível promessa. À medida que andamos na luz, a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E isso não é apenas uma purificação única. É uma purificação contínua e constante que vem do sacrifício de Jesus Cristo. João usa a palavra, é o plural, purifica aqui, o que significa não apenas perdão, mas também uma purificação completa. Agora, no Antigo Testamento, o sangue de um animal sacrificial cobria simbolicamente os pecados. E isso era uma antecipação do futuro, do sacrifício perfeito. Mas, agora, você se lembra do que eu te disse mais cedo. Jesus, o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem pecado e sem mancha, que tira os pecados do mundo. Nossos pecados não são apenas cobertos, eles são removidos. O sangue de Jesus nos purifica completamente, apagando o pecado e abrindo um caminho para permanecermos em comunhão com Deus. E assim, mesmo como crentes, sabemos que ainda não chegamos lá. Sabemos que não somos perfeitos, ainda tropeçamos, ainda caímos. Mas João nos tranquiliza que por causa do sacrifício de Jesus, temos um caminho de volta. Sinto que vou pregar aqui em 1 segundo. Não tenho ninguém aqui para me dar um amém. É por isso, mas temos um caminho de volta. E você sabe como voltamos. É através do sangue de Jesus. Quando pecamos, Deus já fez provisão através de seu Filho e pelo seu sangue. Podemos confessar, receber perdão e continuar caminhando na luz com nossa comunhão com Deus e uns com os outros, sem impedimentos. É uma coisa linda ter seus pecados sob o sangue de Jesus. E é neste versículo que João nos lembra que a vida de Deus, a vida que Deus nos chamou, não é novamente uma jornada solitária, é uma caminhada compartilhada na luz, uma jornada juntos em pureza e perdão, centrada no poder purificador e vivificante do sacrifício de Jesus. Precisamos seguir em frente. Versículo número 8. A Bíblia diz que, se dissermos que não temos pecado, nos enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Uau! Aqui, João confronta, novamente, o ensino perigoso que começou a infiltrar a igreja, a ideia de que é possível para uma pessoa não ter pecado. Agora, essa afirmação, provavelmente promovida por certos falsos mestres, diminuiu a seriedade do pecado e, consequentemente, a necessidade do sacrifício do Filho de Deus. Alguns desses mestres podem até ter acreditado que, uma vez que Jesus morreu pelo pecado, o pecado não é mais uma realidade para os crentes, ou que o que fazemos em nosso corpo não tem impacto sobre o espírito. Mas João expõe essa afirmação como uma mentira, uma autoenganação que nos cega para a verdade. João não está apenas abordando um erro teológico. Ele está revelando um perigo espiritual. Dizer que não temos pecado, afirmar isso é negar nossa necessidade da graça de Deus, é viver como se não precisássemos mais da obra purificadora e redentora do sangue. Esse tipo de negação não apenas nos desconecta da verdade, mas constrói uma parede de orgulho entre nós e Deus. João está dizendo que qualquer um que afirma ser sem pecado fechou seu coração para a realidade da palavra de Deus. O que nos ensina o quê? Que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. A palavra nos ensina que o pecado nos afeta e que precisamos continuamente da obra purificadora do sangue de Jesus em nossas vidas. E assim, o aviso de João aqui é muito claro. Se ignorarmos ou minimizarmos o pecado, estamos nos enganando, estamos vivendo uma ilusão.
O pecado é real e, embora a morte de Jesus tenha de fato conquistado o pecado, certo, Jesus disse: "Eu tenho as chaves da morte, do inferno e da sepultura." Mesmo que ele tenha conquistado o pecado, a influência do pecado e a presença do pecado em nossas vidas continuam sendo algo que devemos confrontar e controlar. A beleza do Evangelho não é que somos sem pecado, mas que nós, em nosso pecado, temos um Salvador. Afirmar a ausência de pecado é rejeitar essa verdade, viver em uma mentira, negar a graça transformadora contínua que Deus nos oferece através de seu Filho, e assim, as palavras de João aqui realmente nos chamam à humildade para reconhecer nossa necessidade contínua do perdão de Deus. E é ao aceitar nosso pecado, nossa fragilidade, que podemos sentir a luz de Cristo brilhando na escuridão. E assim, quero que nos lembremos que a verdade da qual João fala aqui não é apenas uma doutrina, é a palavra viva, Jesus mesmo, que nos convida a andar na luz, plenamente cientes de nossa necessidade e totalmente dependentes de sua graça. Agora chegamos ao versículo número 9, onde João revela um caminho para o verdadeiro perdão. E, realmente, este é o coração da misericórdia de Deus. Vamos lê-lo. Ele diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui João apresenta uma verdade incrível sobre nosso relacionamento com Deus. Ser seu povo não significa negar nossos pecados, significa confessar nosso pecado. A confissão não é um fardo, é um presente dado a nós por Deus, uma maneira que Deus providenciou para restaurar e renovar nossa comunhão com Ele. Confessar é concordar com Deus, reconhecer humildemente que nossas ações, nossos pensamentos não atingiram sua santidade. E como sabemos de sua santidade, isso vem através de sua palavra. Portanto, confessar é dizer: Senhor, Deus, eu concordo que, de acordo com sua palavra, o que fiz é pecado e que é detestável para você. Então, Senhor, agora eu venho e me arrependo. Você me perdoará, e não é você perdoará como se ele não fosse perdoar, porque ele perdoa. Ele é fiel e justo para nos perdoarem nossos pecados. João, é claro, a confissão é essencial para uma vida de comunhão contínua com Deus. Não é apenas um dever, mas uma maneira de abrir caminho para uma comunhão mais profunda. Vamos passar agora para o versículo número 10. Ele diz que, se dissermos que não pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está em nós. Agora aqui, João confronta uma das negações mais audaciosas de todas. Esta é a afirmação da ausência de pecado. Alguns falsos mestres acreditam que seu suposto conhecimento os colocava acima do próprio pecado, que haviam alcançado algum nível de superioridade espiritual que os tornava incapazes de errar. Mas assim como João tem feito, ele não se contém em suas palavras aqui. Isso não é apenas uma mentira, é um ataque direto a Deus. Dizer e afirmar a ausência de pecado é chamar Deus de mentiroso, porque a palavra de Deus testemunha repetidamente que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. E se não tivéssemos pecado, então a cruz, não, teria sido necessária. O sacrifício de Jesus seria sem sentido. E assim, essa negação trata o sofrimento, a morte de Jesus com absoluto desprezo. Portanto, a mensagem de João é clara. A palavra de Deus não habita na Bíblia em um coração que se recusa a reconhecer sua necessidade de graça. Portanto, aqueles que negam seu pecado estão afastados do poder transformador da palavra, porque, em sua essência, o Evangelho é uma mensagem de redenção,
uma redenção que só precisamos se de fato somos pecadores. E sem esse reconhecimento não há arrependimento, não há perdão, não há comunhão com Deus. Porque para realmente conhecê-lo, devemos vir com um coração humilde, reconhecendo o nosso pecado e nossa necessidade contínua de sua graça purificadora. Você sabe, ao encerrarmos hoje, eu não sei onde você está na sua vida. Talvez você tenha estado em comunhão com Deus e em comunhão com outras pessoas, mas tenha se afastado. Talvez você esteja assistindo a isso hoje e esteja dizendo: Senhor, eu preciso voltar à sua presença. Quero lembrá-lo de que a confissão é um presente. A Bíblia diz que se confessarmos com nossa boca e acreditarmos em nosso coração que Deus ressuscitou Cristo dos mortos, seremos salvos. Essa é uma promessa garantida. Você pode confiar nela. Deus é justo e fiel para perdoar todos os seus pecados. E assim, quero encorajá-lo hoje a, à sua maneira, pedir a Deus que o limpe e o faça novo. E se você não tem ido à igreja, quero encorajá-lo. Você precisa ir à casa de Deus. Você precisa se reunir com outros crentes. Ei, se você tiver algum pensamento ou se tiver alguma pergunta, se houver algo nestes versículos ou algo que eu disse que você queira esclarecer, meu e-mail está na descrição. Você pode me escrever em qualquer idioma que desejar. Eu poderei traduzir sem problemas. Eu falo espanhol, embora não tão bem, mas eu entendo a maior parte e às vezes também o português. Então, muito obrigado por sintonizar. Nos vemos no próximo episódio.